Oi, gente, tudo bem? Aqui é a E Ana. aqui é a D do podcast. Amiga, deixa eu te contar. E o episódio de hoje é o Amiga Deixa eu te contar sobre ele. E sobre você. A gente quer começar esse episódio fazendo, assim, um parêntese mesmo, para algumas observações que a gente queria colocar nesse podcast. Uhum. Então, a primeira é que esse podcast e todos que a gente faz, a gente grava, a gente sempre fala no geral. Então, a gente não conhece vocês, a gente não conhece quem tá aí atrás escutando a gente, então a gente fala de uma maneira muito geral. E óbvio que é muito diferente em cada relacionamento, então podem ter coisas aqui que não se aplicam no seu relacionamento. Isso. E eu acho que para começar, o mais legal desse podcast é que ele é para qualquer mulher que está em um relacionamento, seja casada, noiva, namorando ou mesmo solteira. Porque como a gente vai falar muito das diferenças do homem e da mulher, se você não está em um relacionamento, vai te ajudar a preparar para um. Se você já tá, pode melhorar muito o seu relacionamento. Então, esse é um episódio, assim, realmente com um público bem aberto, assim. E é o que a Ana falou, a gente vai estar falando de diferença entre homens e mulheres, mas vão ter aspectos que podem não se enquadrar no relacionamento que vocês vivem. Então, só para ter essa mente aberta aí. E a gente vai começar então falando sobre os anseios de coração, tanto dos homens quanto das mulheres. Então a gente vai começar com um dos homens, que o anseio do coração do homem é cumprir uma missão, né? Então ele sempre se move por objetivos, né? E a Uhum. gente trouxe isso, a gente viu isso, né, no Jordan Peterson, só pra gente É, sinalizar algumas coisas assim. o Jordan Peterson, ele fala assim, é bem interessante, ele fala assim que o homem, ele tá on a hero's mission. Então, a tradução mais literal seria em uma missão de herói, Missão assim, né? heróica. Uma missão heróica, isso, mais bonito. E o anseio do coração da mulher é sempre ser amada. Uhum. Isso eu acho que a gente acha um pouco mais, digamos, simples, assim. Eu e a Denise, eu vou fazer um parênteses aqui pra gente contar. Mas a gente demorou muito, a gente preparou muito esse episódio, assim. Foi algo que Uhum. realmente a gente demorou muito tempo pra gente conseguir chegar nisso, assim. E da mulher, como acho que por nós somos mulheres, enfim, a gente Uhum. achou muito fácil, assim, achar o anseio do coração da mulher. A gente achou mais fácil, né, nesse sentido. Sim. Então, então a gente pode separar isso, né? O anseio do coração do homem é cumprir uma missão, né? Então ele sempre se move por objetivos. E a mulher, o anseio do coração dela é ser amada. Sim. E eu acho que desse aspecto é muito bonito diferenciar tanto esse sentido de missão quanto esse ser amada no sentido de fazer versus ser. Então, fazer é uma coisa, eu faço alguma coisa, ela é uma coisa mais palpável nesse sentido. E o ser é o seu ser por completo, assim, né? Então, quando a gente fala nesse sentido de missão, uma pessoa poderia olhar e falar assim, o homem, né? Ele poderia olhar e fazer muitas coisas em direção a alguma coisa. Não, mas no fim, esse anseio dessa missão é o dom de si. É isso o mais profundo anseio. Assim. E da mulher, esse ser amada, também a gente pode olhar nessa mesma perspectiva, do fazer versus do ser. Porque esse ser amada, ela não quer fazer algo para ser amada, ela quer ser amada intrinsecamente, por quem ela é. Então é muito mais profundo do que só uma coisa do fazer, nesse sentido. E é bonito esse parênteses aqui, é bonito pensar que esse do homem, esse dom de si, né, ele tem muito a ver com essa doação, esse dar. E o da mulher, que é ser amada, tem muito a ver com isso de receber. É bonito ver essa diferenciação. E a mulher, ao receber, ela dá. Então, é bonito ver que eles partem de lugares muito diferentes, assim. Exato. E acho que a gente pode também Hum. começar. Você quer complementar alguma coisa, Dani? Só Não, pra. não. Pode Eu falar. achei que você queria complementar alguma coisa. Mas então, diante do fato, né, de que o anseio do coração do homem é cumprir uma missão e o Uhum, da mulher é ser amada, em um relacionamento, o que que um precisa fazer pelo outro, assim? uhum. Ó, eu acho que eu posso falar de um, você fala do outro. Tá Aham. bom? Então, eu acho que assim, vou começar do homem, que a gente tá sempre começando por esse, assim, né? Mas o homem em um relacionamento, ele precisa se sentir capaz. Se ele quer cumprir uma missão, para chegar na missão, ele precisa se sentir capaz daquilo, né? E também saber-se capaz, não só sentir-se capaz, quanto saber-se capaz. E eu acho que esse aspecto dessas duas coisas que ele precisa, ele tem muito a ver com isso do capaz, o oposto seria uma certa impotência, né? O homem que
desiste da missão e tudo mais, ele não se sente capaz daquilo, né? Se sente impotente, assim. Então, eu acho que nesse sentido, onde entra o papel da mulher, onde entra o papel do relacionamento, a gente poderia se perguntar, né? Então, eu acho que, assim, o homem, para ele se sentir capaz, isso vai muito do esforço da mulher. Então, a mulher que realmente reconhece o valor dele, reconhece as coisas que ele está fazendo, acredita no potencial dele. Tem uma frase, esses dias até me falaram isso, tem uma frase que é assim, né? Um homem que tem ao lado uma mulher que realmente o apoia em tudo, ele é capaz de qualquer coisa. Por quê? Porque ele vai se sentindo cada vez mais capaz e vai se tornando cada vez mais capaz com aquilo, né? E, enfim, então eu acho que de forma bem prática, como que esse esforço da mulher reconhece o que o homem está fazendo justamente para ele se sentir capaz. Eu colocaria em 2 coisas que eu separei. A primeira é através de palavras de afirmação. Então, é a forma que, mesmo se essa não é a linguagem do homem, se ela é feita de uma forma muito sincera da parte da mulher, isso dá muita força para ele. Ele reconhece essa sinceridade, isso vai dando realmente um apoio assim para ele, né? E ao mesmo tempo, fora isso, a mulher também transmite para o homem que ele é capaz de algo se ela dá espaço para ele agir, se ela não assume o papel dele. Então, se ela vê, por exemplo, sei lá, o mais clássico, eu vou ter que citar isso, porque é o mais clássico, é o do carro, você já sabe que eu ia falar isso. Eu sabia, eu ia falar que você ia falar do carro. Porque é o mais clássico, não dá. Então, por exemplo, gente, quem nunca, né? Se vocês são mulheres escutando isso aqui, vocês vão se reconhecer. Quem nunca, o marido tá dirigindo, ou o namorado tá dirigindo, ou o noivo tá dirigindo, sei lá o quê, não começa. Ó o quebra-mola. Ó, é pra virar aqui à direita. Ó o buraco. E nananã, e fica opinando, né? E muitas vezes ele já tinha visto aquilo, né? E pra gente, mulher, isso aqui não afeta. Se você tá dirigindo com uma amiga do lado e a amiga fala, isso não afeta. A gente tá ótimo, segue a vida e tal. Claro, aqui de novo, pode ser algo que alguns não se afetem, mas se você dá o espaço para ele agir, o espaço para ele ver que era ali que virava e tudo mais, o espaço para. Às vezes ele já tinha visto o buraco, já tinha visto quebra-mola, o que seja, né? Você vai dando esse espaço, é uma forma de você realmente reconhecer, ele é capaz disso. E isso vai gerando essa confiança que você dá, ele gera nele essa confiança também, né? Então isso é para o homem se sentir capaz, isso vai muito do esforço da mulher. E para ele saber se capaz, vai do esforço dele. Então, isso é uma parte que eu achei muito bonita, assim, que a gente pensou, que aqui é menos para as mulheres, mas é interessante, né? Para ele saber se capaz de alguma coisa, vai muito do esforço dele, no sentido de ele precisa lembrar muito de como ela respeita ele. Então, claro que a mulher sempre tem que se esforçar para respeitá-lo e tudo mais. Mas lembrar, assim, às vezes ela vai comentar do buraco e tudo mais, mas esse raciocínio de, eu sei que ela não faz isso por um desrespeito. Eu sei que ela não faz isso porque ela acha que ela só tá tentando me ajudar, assim, sabe? Então, lembrar um pouco desse respeito que ela tem, que é lembrar muito dos outros momentos em que ela deu ali as palavras de afirmação ou outros tipos de linguagem do amor e tudo mais, mas isso vai muito do esforço dele, essa parte do saber-se vai muito do esforço dele. É meio que assim, o saber-se ele entra em ação quando o sentir-se não tá em ação, um pouco nesse sentido. Assim. Acho que do homem é isso. Aí se você puder falar da mulher. E da mulher, como o anseio do coração dela é ser amada, o que ao contrário disso é a carência, né, que a gente comentou. Então, ela também precisa sentir-se amada e saber-se amada, né? E a mulher, ela sente-se amada, né? Pelo esforço dele, igual a gente comentou. Então, pelo como ele, enfim, aí ele vai atendendo às necessidades dela, enfim, nessa questão que a gente também comentou das linguagens do amor, que a gente pode aprofundar um pouco mais pra frente. E também ela precisa saber-se amada. E o saber-se amada, igual você comentou, do homem, é um esforço dela. Com base nos atos dele, que ele teve ao longo do tempo, né? Então, ele sempre se preocupa com ela, ele cuida dela, ele demonstra isso ao longo de todo o relacionamento, e daí tem momentos que ela precisa, digamos, ser um pouco mais, usar essa parte mais racional e falar, eu sei que ele me ama, né? Agora, eu tenho até um exemplo que a gente comentou do trabalho, né? O cara tá trabalhando, e a mulher, ela gosta de, ter esses momentos de conexão, assim, com o cara, né? Então ela vai lá e, oi, tudo bem, amor, tô aqui, e tal, e o cara tá, focado ali na missão dele, do trabalho dele, de terminar o que ele precisa terminar, e pra ele, ele só faz, oi,
E pronto, assim. E daí naquela hora ela não ganhou a atenção que ela queria, né? E ela não sentiu-se amada, né, naquele momento. Mas ela sabe ser amada por todas as coisas que ele já fez. Ela entra a parte racional dela de falar, olha, nesse momento eu sei que ele tá trabalhando, ele tá tendo que terminar o que ele precisa fazer, então é isso, assim, não é que ele não me ama mais, é isso, tipo, tem várias mulheres que entram nessa espiral de não, ele não me ama mais, ele não dá atenção, mas não, ele tá terminando aquilo, e eu preciso disso, de saber que ele me ama, assim, dessa parte mais racional, né, então eu acho que entra isso, assim. Sim, perfeito. O que eu achei legal do que você falou é isso o sentir-se amada, ele vai muito da linguagem do amor dela, assim, né? Como ela se sente, assim. Mas que esse saber-se, primeiro, ele vai muito dos atos e também das linguagens do amor dele. Ela reconhecer, ele ama dessa forma. Então eu sei que ele me ama porque ele tá fazendo isso da forma dele, né? Então é bonito ver isso, e principalmente isso dos atos. Eu sempre toco nessa tecla, né? Exato, isso é importante. E pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar pra você falar um pouco da situação quando a mulher chega diante do homem com alguma questão dela. Como que essas duas coisas se refletem nessas situações, sabe? É muito engraçado que a gente, quando a gente vai falar, por exemplo, para os nossos namorados, enfim, a gente chega com algo nesse sentido, a gente quer apresentar, às vezes a gente só quer ser ouvida, né? A gente busca compreensão, no fim. Assim, a gente vai lá e fala, aconteceu tal coisa. A solução e o homem sempre... é a compreensão, né? Exato. Assim, mas eles não entendem isso, né? Daí é meio complicado, enfim. E no fim a gente só quer ser compreendida, no fim a gente busca essa compreensão e o homem sempre vai trazer essa solução, né? E uma das coisas que a gente comenta, assim, é por que o homem sempre ele quer trazer essa solução, né? Porque ele quer mostrar a capacidade, que ele é capaz, ele quer mostrar ali, digamos, a potência dele, né? Que a capacidade dele de resolver os problemas, de resolver situações que são difíceis pra gente, assim. Então ele quer demonstrar isso. E a mulher, no fim, ela busca compreensão, por quê? Porque ela quer ser amada só. E aí, como isso são duas finalidades diferentes, assim, às vezes elas entram em embate quando não há conversas, quando, enfim, a gente não entende a finalidade do que cada um procura, né? E eu acho isso muito interessante, porque quando você alinha isso com o seu namorado, enfim, você explica pra ele o que a mulher, ela busca compreensão porque ela, no fim, só quer ser amada, e o homem, ele apresenta sempre uma solução porque ele quer demonstrar a capacidade dele, fica muito mais fácil de entender essas situações, né? E não vira mais um embate ali de tipo, nossa, ele não me escuta, ele não me compreende, não. Sim, ainda mais quando você aprende a valorizar o que o outro precisa. Então, no sentido de a mulher, ela entender que o homem, ele vai apresentar a solução justamente porque ele tá mostrando que ele é capaz, ao invés dela falar assim, não, isso não resolve o meu problema, sabe? Tipo assim, ao invés dela falar isso, ela pode falar assim, é uma solução muito boa, mas nesse momento, eu preciso de tal outra coisa, sabe? Então, trazer um pouco isso, assim, porque se ele tá dando aquela solução para mostrar justamente as capacidades dele, como ele pode ajudar a mulher, como nananã, então, às vezes ela precisa guiar um pouco nisso, valorizando as capacidades dele, assim, eu acho que isso, ela saber valorizar quão capaz ele é, assim, também. Validar, né? Não só quando ele trouxer, como você já tem esse conhecimento aqui, ó, você já ouviu a gente falar, entendeu? Então, você traz isso, de você não só, ai, que saco, que solução ruim, não vai funcionar pra nada. Não, você fala, nossa, é importante isso mesmo. Tipo, você valida e valoriza aquilo pra ele não achar que, meu, nossa, né? Tipo, você pegou um pouco no ego dele, digamos assim. Ele pode até pensar, nossa, acho que tô um pouco impotente aqui, né? Tipo, nesse sentido. Então, é importante isso, assim, a forma como você reage a isso, assim. Então, já que você já tem esse conhecimento de que ele quer mostrar a capacidade dele, você valoriza, acolhe, fala, nossa, legal, gostei, foi importante mesmo. Mas, enfim, e entende aquilo, né? Sim, total. E eu acho que diante disso, então, assim, né, só pra dar uma recapitulada, assim, pra gente seguir pro próximo. Então, a gente viu justamente o anseio do coração, que é a base que vai vir tudo a partir de agora, assim, e o que cada um precisa no relacionamento de uma forma abstrata. Mas, fora o que a pessoa precisa, tem também o que ela busca. Daí, se você quiser falar um pouco o que cada um busca no relacionamento. Então, a gente pode, já que a gente tá começando pelos homens, a gente vai começar por que os homens buscam no relacionamento,
né? Então, o homem, ele sempre busca a complementaridade, né? É isso que a gente sempre vê. A gente tava conversando sobre isso, e é muito engraçado, que quando você tá numa situação com seu namorado, enfim, com seu namorado, noivo, marido, e você, principalmente no começo do relacionamento, você olha pra uma coisa e fala, meu, é uma coisa diferente da minha, e você, olha, meu, vai dar problema pra mim isso depois. Eu acho que vou ter que trabalhar isso com ele, eu tenho que conversar sobre isso. E daí, quando você tá conversando ali, sei lá, por exemplo, um é profundo e o outro é mais prático. E daí você olha comum, tipo, nossa, eu vou ter que, enfim, ele vai ter que se esforçar um pouco, isso vai dar um problema de comunicação. Quando você traz isso pra ele fala, meu, que legal isso, a gente é muito complementar. Tipo, isso vai ser muito bom pra gente. E você tá lá dentro, tipo, meu, mas ia ser um problema, entendeu? Não ia, pra mim não é complementar. E o porquê disso é muito legal, porque como o homem, ele tá buscando justamente uma missão, se eu tenho qualidades diferentes que as dele, a gente vai chegar melhor nessa missão. Pra ele é isso, assim, eu tenho essa missão e se ela é delicada onde eu não sou, se ela é profunda onde eu não sou, se ela ou às vezes ele é profundo, você é prático, o que seja, assim, ele vai olhar e vai falar assim, a gente pode chegar nessa missão porque a gente é diferente nisso. E você olha e você tá pensando, né, em ser amado e você fala assim, você não vai me compreender porque a gente é diferente nisso. Então você traz o pessimismo, enquanto ele traz o otimismo daquele aspecto, assim, né? Cara, isso é muito interessante, sério. Isso é tipo. Essa é uma viradinha de chave importante. E a mulher, o que ela busca no relacionamento, né, é a segurança. Isso é sempre assim, a gente pode, tanto uma segurança emocional, quanto uma segurança física e depois, enfim, também uma segurança financeira. Tudo isso tudo relacionado à segurança é o que a mulher busca em um relacionamento. Sim. Tem tudo a ver com isso de ser amada, né? Ela precisa se sentir segura para ela se saber e se sentir amada, assim, também. Show. Próximo. Então, a gente pode falar aqui sobre os estágios iniciais do relacionamento, né? A gente viu um podcast de uma mulher, eu não sei o nome dela. Eu não lembro agora também. A gente pode colocar aqui depois pra vocês, a gente pode, coloca, enfim. Pra vocês assistirem também, e que ela tem ideias bem legais. Em inglês, eu vou deixar a Denise falar, mas em inglês, ela fala dos 3 L's em relação ao homem. Que daí a gente traduziu. No português não dá pra traduzir com 3 L's. Então fica desejo, investimento, seja emocional, financeiro, enfim, e lealdade. Mas em inglês ficaria lust, labor e loyalty. Isso. Show. Entendi, amiga. Então ela traz. Não, pode. Pode falar, Denise. Não, eu ia falar só pra você explicar esses 3 antes da gente ir pro das mulheres. Vamos explicar o dos homens, os 3 L's. Em relação ao desejo, né, que a gente traduziu assim, é o desejo mesmo na questão de atração mesmo. Ele precisa, digamos, desejar aquela mulher muito, assim. E principalmente nesse começo, enfim, é algo que a gente pode trazer depois que a gente vai falar, mas tudo isso precisa ser cultivado a longo prazo, assim. Sim. Nenhum desses mas isso só para acrescentar um ponto, né? Isso é no início. No início ele já precisa ter esse desejo. E esse desejo para a mulher depois a gente vai ver isso, né? Mas para na atração, para o homem é um desejo um pouco mais profundo, assim. Então só para essa diferenciação. Assim. Aí pode continuar. Ser investimento, então, quanto o cara tá investindo naquele enfim, relacionamento, naquela mulher, seja tanto emocional, quanto ele tá envolvido, investindo naquilo, e a lealdade, que é o que ele precisa para construir aquele relacionamento a longo prazo também, mas principalmente a gente tá falando do começo, né? Então, essa lealdade que ele vai, e ele retroalimenta o outro, né? Tanto esse investimento dessa lealdade. Então... eu acho que o que é legal acrescentar aqui é que, assim, para ele o desejo é de imediato. Eu já vi muito homem falar isso. Ele olha e já sabe. Essa sim, essa não. Aparentemente eles têm isso, diferente, né? Eu achei. Pra gente não, a gente é uma coisa mais construída, assim, eles imediato. E depois disso do investimento, eu acho que o legal disso do investimento é esse investimento tanto financeiro, emocional, enfim. Esse investimento que ele faz é o que ajuda a produzir a lealdade depois. Então, quando ele tem espaço para investir, tanto financeiramente quanto emocionalmente, naquele relacionamento, ele vê que vale a pena. Ele olha e fala, nossa, vale muito a pena, por isso que eu estou investindo. E por isso eu quero que seja duradouro.
Então, a lealdade, ela vai crescendo conforme ele vai investindo. Então, se você, por exemplo, poda o investimento dele, não investe nada, em nenhum aspecto no relacionamento, aquela pessoa não vai se tornar leal. Porque para o homem, ele precisa disso. Essa mulher, ela fala isso, ele precisa investir, senão não vem a fase da lealdade. Assim, né? E claro que ela é a lealdade em ambos os lados, né? Mas enfim. Mas o que também é interessante falar aqui, que a gente já comentou nessa questão do investimento, é que você comentou, né? É a questão de dar abertura, né? Deixar ele agir, deixar ele fazer o que ele tem que fazer. Porque às vezes a gente quer tomar conta de tudo, a gente quer tomar frente de tudo. E ele precisa, principalmente no começo, investir nisso, para ele ir vendo que vale a pena e realmente ir, enfim, nessa questão da lealdade também, né? Então, entra nessa questão também de dar o espaço. Show. E tudo isso, só um último ponto sobre os dos homens antes da gente ir pro das mulheres, é interessante como tudo isso tem a ver com a complementariedade. Porque lembra, eles estão para a missão. A complementariedade é boa porque ela chega na missão, certo? Só que se eles não têm espaço para eles investirem, quando que eles vão investir? Quando eles tiverem o desejo e a complementariedade. Daí eles falam, vale a pena investir. Senão ele não vai investir. Então, se você tira ou um ou outro, já poda nesse sentido. Ele não olha mais aquilo como uma missão, né? Então, acho que isso para finalizar o dos homens, daí podemos ir pro das mulheres, né? Tá, então das mulheres a tradução é bem mais fácil e é bem mais fácil de explicar, porque, né, é a gente, mais fácil. Mas são os 3 As, né? Então a tradução fica também os 3 As, que é, em primeiro lugar, ela precisa olhar e falar assim, eu me sinto atraída por essa pessoa, então a atração. Depois, ela precisa olhar e falar assim, eu admiro esse homem. E por último, ela precisa se sentir adorada por esse homem. Então, o que é cada um deles, né? A atração é mais óbvia, né? Olhei, achei a pessoa atraente. Aí depois, a admiração, essa também é mais óbvia, a gente escuta muito mais. Ela precisa admirar o homem, porque ela precisa reconhecer que ele é forte. Forte de caráter, forte no trabalho, forte fisicamente, o que seja. Mas ela precisa reconhecer força no homem. E aí, diante disso, ela admira, ela vê que é forte, né? Só que tem um aspecto que a Ana já citou antes, que é muito interessante, que é aquela força, lembra que a mulher, ela quer segurança, que a gente falou, né? Aquela força, ela ainda não sabe se aquela força vai defendê-la ou ser usada contra ela. Então, ela ainda não se sente segura só porque ela admira. Ela vai se sentir segura no momento que ela vê que aquela força está conectada a ela. E essa conexão, em grande parte, vem da adoração também. Que é o homem olhar para ela e falar assim, não poderia ser outra. É única, tá num pedestal praticamente. Ele olha e fala, que mulher inatingível. Eu já conquistei, mas é inatingível mesmo assim. Então, isso é essa... fala mesmo. É essa adoração que ele tem pela mulher, assim, nesse sentido. E quando a mulher admira o homem, reconhece essa força, se sente conectada ao homem, nesse aspecto também, né? De, não poderia ser outra pessoa que não eu aqui, ela sabe que aquela força vai ser usada para protegê-la. Então, ela se sente segura. Né? Então, a mulher funciona um pouco dessa forma. Assim. E nos relacionamentos, assim, que a gente vê, né? O homem admira... Não, a mulher admira e o homem adora. Isso é algo que precisa ser todos, né? A gente sempre fala que todos precisam ser cultivados durante o relacionamento. Mas essa questão da adoração e da admiração são coisas que elas se retroalimentam. Então, elas precisam sempre estar sendo alimentadas e cultivadas. O homem tem que estar sempre... adorando a mulher, e a mulher precisa estar sempre buscando o que admirar no homem, porque realmente, às vezes, vai no relacionamento, vão ter épocas que, enfim, relacionamento de muito tempo, às vezes, fica um pouco, às vezes tá passando por um momento difícil, e às vezes é difícil mesmo procurar algo que você tá ali admirando no cara, mas sempre se lembrar mesmo do porquê que eu, sei lá, amo esse cara, o que me fez me apaixonar por ele, o que me fez admirar ele a primeira vez, enfim, e no começo, sabe? E sempre alimentar essa admiração, porque essa admiração que você tem pelo cara vai alimentar essa adoração que ele tem por você. Porque ela vai falar, ele vai falar, olha essa mulher, tipo, ela é incrível. Ela vê tudo isso em mim. Tipo, não tem ninguém igual ela, entendeu? Ele coloca você num pedestal, assim, que ninguém vai estar lá. É um lugar inatingível pra qualquer outra pessoa. E é muito importante isso pra um relacionamento, assim. E a gente vê que era algo que a gente conversava, que nos relacionamentos que a gente admira, a gente vê muito claro essa questão, tanto do cara adorar a mulher, quanto da mulher admirar o cara, assim. É muito visível e muito claro, e é muito bonito de se ver. Sim, isso é muito bonito, porque é evidente pra quem tá de fora. Você convive um pouco com o casal, você já vê assim, você fala, nossa, que legal, ela faz isso.
Aí você convive um pouco com ele, quando ele tá com ela, você fala assim, nossa, olha a forma que ele olha pra ela, olha o que ele comenta e tudo mais, né? Então, realmente, isso é bem notável, assim, de fora. E na questão do homem, eu acho que o que tem que ser cultivado é isso, assim, para ele eu acho que vem um pouco mais natural, mas é isso, esse investimento, tanto emocional quanto financeiro, em outros aspectos também, isso também precisa ser continuamente alimentado, assim. E daí, antes da gente ir para as dicas práticas, eu acho que uma última ideia aqui, que o homem, ele se move muito, isso é assim, ó, conhecimento para virar uma chavinha, tá? Última, para virar uma chavinha, a gente vai para os bem práticos, bem rápido. Mas que é o seguinte, o homem, ele se move muito à base de elogio. E na nossa cabeça de mulher, eu acho que muitas vezes a gente, sem saber disso, a gente acaba criticando muito mais do que elogiando. E para eles não funciona assim. Então, o que acontece? Se eu vou lá e critico alguma coisa, para eles aquilo pega muito, muito mais pro lado negativo, assim. Eles isso não gera uma força motriz para eles mudarem naquilo. Eles se movem muito mais pelo elogio. Então, por exemplo, ele se veste da forma A e da forma B. Eu gosto da forma A e não gosto da B. Se eu vou lá e critico a B, isso não vai fazer só que ele se vista mais da A. Mas se eu elogio a A, ele provavelmente vai começar a se vestir mais daquela forma. Então é um pouco nesse sentido, só para dar essa pequena dica, assim, né? Uhum. E em relação à mulher, assim, eles são muito diferentes às vezes, porque entre nós mulheres, às vezes a gente tem, não que seja saudável isso, nem bom, assim, mas às vezes quando alguém nos critica de alguma coisa, né, ou fala algo que a gente precisa melhorar, enfim, é muito fácil pra gente virar uma chavinha e já começar a querer mudar e a querer, enfim, melhorar aquilo. E o homem não é assim, então a gente tem que deixar isso muito claro, que a gente precisa olhar para os homens não com o nosso olhar de olhando para uma amiga, que é que ele reagiria igual uma amiga reagiria, então eu vou falar como eu falaria pra uma amiga. Não, eles são muito diferentes da gente, assim, muito diferentes mesmo. Então não pensa isso, tipo, eu vou criticá-lo porque ele vai mudar, nananã, ele vai melhorar. Gente, não funciona com os homens. Eles funcionam à base do elogio, de palavras de afirmação. Então, e principalmente se eles têm essa linguagem do amor em primeira, assim. Então isso é mais forte ainda. Escala muito, escala assim, ó, muito. E vamos lá. E se eles não têm, isso é uma dica que eu recebi esses tempos. Se eles não têm, se não é uma das mais fortes, então precisa ser muito sincero. Não pode ser um elogio muito forçado, se eles não têm essa linguagem do amor, né? Mas vamos lá, dicas práticas. Começa você, primeira. Então, ó, gente, uma dica prática que vocês podem fazer é mandar esse podcast pra eles, vocês escutarem juntos e discutirem os pontos. Mas exatamente, assim. Os nossos namorados adoram, assim, não que eles tenham muita opção, mas eles adoram. E às vezes, mas até um ponto para vocês de conversa mesmo, não necessariamente ele escutar esse podcast, mas você trazer esses pontos para uma conversa, assim. Eu ouvi no podcast, a gente estava conversando que isso faz sentido realmente, vocês realmente funcionam dessa forma. São conversas muito interessantes. Se vocês quiserem, comentem, mandem no direct, porque é uma coisa mais pessoal. Então mandem no direct e a gente conversa, enfim, sobre isso também. Isso, legal. Uma dica que eu queria dar, que eu vi em um podcast também de uma mulher, eu achei muito bom, que ela fala assim, qualquer coisa que o seu namorado, noivo, esposo fazia no começo do relacionamento e ele não faz mais hoje, é porque faltou reconhecer. Porque qualquer coisa que ele fazia, ele é capaz de fazer hoje, mas por você não reconhecer, ele parou, ele achava que aquilo não tinha grande importância, né? E aqui entra o poder do elogio. Então, uma frase que eu gosto muito, e olha, essa assim, ó, de virar chavinha também, tá? É o seguinte, eu sempre penso assim, qualquer coisa que seu namorado, enfim, o que seja, tenha feito pra você, pensa assim, você quer que ele faça isso daqui a 20 anos? Se você quer, agradece, elogia, reconhece aquilo. Se você não quer, tá bom, então não faz. Mas às vezes a gente tem essa tendência de, esquecer disso. Não, mas ele sabe que eu gosto disso. Não, se você quer que ele faça daqui a 20 anos isso, hoje elogia, hoje agradece, hoje reconhece esse ponto. E um ponto também em relação a isso, óbvio, precisa ser dito. Por mais que, eu sei que ele sabe que eu sou grata, isso é óbvio. Não, gente,
E falem, sério. Depois também falem pra gente se vocês aplicaram essas dicas e como foi, assim, a gente quer saber também. E uma terceira dica que eu vou dar aqui pra vocês, que eu pensei que a gente tava conversando, é você explicar pra ele antes, tipo, amanhã, enfim, antes de vocês terem essa conversa. Você fala pra ele, olha, eu quero, tem dias que eu só vou querer ser compreendida. Só vou querer que você me escute. Eu não vou querer que você me traga soluções. Então, nesse dia, quando a gente for conversar, eu vou falar pra você assim, olha, hoje é o dia que eu só quero soluções. Eu quero compreensão, eu não quero soluções. Então, você vai falar isso pra ele. Porque daí é uma coisa que vai ser conversada e ele vai entender. Porque já pra você chegar no dia e falar, então, eu só quero compreensão. Ele vai falar, mano, de onde você tirou isso? Como assim você só quer compreensão? Então, antes tem essa conversa com ele. E no dia que você quiser, né, ter só essa questão de ser compreendida, você fala pra ele, olha, amor, hoje eu quero só desabafar aqui e ser compreendida, eu não quero soluções. E no fim da conversa, validar isso, agradecer isso, falar, meu amor, eu fiquei tão feliz que você me escutou hoje, me senti tão amada, me senti tão compreendida, e falar tudo isso pra ele, assim, porque entra naquela questão, porque você vai validar ele, você vai estar elogiando ele, você não vai estar falando, é que eu não ligo pra sua solução, não, mas é que hoje eu preciso disso, né? Hoje você mostrou sua potência, sua capacidade dessa forma. É um pouco E eu me senti muito amada. Não, desculpa, era só eu acrescentar. É um pouco aquela ideia de que isso às vezes é a solução. Exato, então, exato. você pode validar dessa forma também. Próximo. Posso ir pro próximo? Pode. Tá. O próximo é dar os pesos corretos para as coisas. Então, muitas vezes, às vezes a gente deixa uma ideia crescer muito na nossa cabeça e aquilo vira uma coisa muito grande. Então, saber dar o peso correto para as coisas. Então, no sentido de, às vezes você se sentiu incomodada com alguma situação, ou você se sentiu insegura com alguma situação, e você vai apresentar aquilo, ainda mais quando você está ali namorando o noivo, enfim, às vezes você chega com um peso muito grande para aquilo. Então, saber discernir na sua cabeça, pera, meu relacionamento não tá em risco por causa disso, não é o fim do mundo. Se realmente é uma coisa pequena, que eu fiquei incomodada, não é o fim do mundo, calma. E aí você já chega a isso, já chega afirmando isso, olha, a gente tá bem, mas teve um aspecto pra mim que pegou um pouco mais, que foi isso. Então você já ia aprendendo a justamente dar o peso correto para as coisas, assim. Acho que essa é a dica. E a última dica pra gente fechar, que é uma dica até tem mais uma depois, espera. Ah, tá, não. Penúltima. Sorry. A penúltima é uma dica, mais uma tarefa de casa, assim, se vocês quiserem fazer. Na verdade, todas são, né? Mas essa específico, enfim. É observar e realmente parar um tempo ali pra observar seu namorado, seu noivo, seu marido, enfim. Pra você olhar pra ele e falar, meu, quais são as duas principais linguagens do amor dele, assim? Ou até tentar ranquear, assim, as 5, né? Qual que são as 5, assim, na ordem. Porque é um exercício que você para pra ver outra pessoa, pra prestar atenção no outro, e você também começa a perceber formas que ele se sente mais amado. Isso ajuda muito no relacionamento, né? Total, ajuda você a amá-lo e ajuda você a reconhecer quando ele tá demonstrando amor pra você mesmo, que não é na sua linguagem, assim, também acho que esse ponto. E o último que eu ia falar é que tem muitas técnicas, então eu vou só citar algumas aqui bem rápido, mas a gente estava conversando, né, das técnicas dos 5 elogios e daí uma crítica, ou a técnica sanduíche, um elogio, uma crítica, um elogio e tal. Existem muitas técnicas, enfim, que essas são mais conhecidas, então não vou nem entrar muito nelas, mas eu vi uma nova esses tempos e eu achei interessante, então eu vou citar aqui, que é você não usar tanto a forma quando você precisa fazer um aspecto mais de olha, isso aqui precisa mudar e tudo mais, você não usar tanto, tão forte o você, meio que acusativo, assim, né? Então, o cara, ele dava o exemplo assim, né? Você não virar falava pro homem isso, né? Você não virar pra sua esposa e falar assim, você tá agindo que nem uma louca. Mas virar e falar assim, bom, qual que é o problema real, né? Pensar nisso também. Isso dá uma certa exagerada, você falar assim. Mas mesmo assim, pensar qual que é o problema real e virar e falar assim, eu tô sentindo que eu não consigo ser escutado nessa casa. Nossa, isso é muito diferente de você jogar pro outro, porque em um, você tá jogando a pessoa na defensiva, ela tem que se defender daquilo, porque você tá acusando, assim. E no outro, não, você tá colocando a pessoa no, olha, essa é a minha questão, como que você vai me ajudar? Então, essa é uma última dica para testarem. E acho que é isso. Ótimo. E é isso. Tchau. Beijos. Beijos.